Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu não sei para você, mas para mim é um encontro delicioso que a gente tem toda semana. Você aí na sua casa, eventualmente no seu trabalho, tem muitas pessoas até que assistem a programação da TV Manaim. Às vezes a pessoa está passando por um problema de saúde, está no hospital. Olha só, Deus te abençoe, que você tenha uma experiência de total recuperação. Essa é a nossa oração. Mas nós estamos chegando em muitos lugares e em muitos países, é isso mesmo. Além de estarmos em várias plataformas transmitindo para o Brasil, inclusive em TV aberta, nós estamos no YouTube. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, é muito importante. E eu quero fazer aqui uma recomendação. Se você não assistiu o programa da semana passada, olha só, vai lá no YouTube, pega pela data do programa, assiste. Foi maravilhoso, sempre é, né? Mas foi especial. E ele é especial, ou foi especial assim como o de hoje, você vai entender daqui a pouquinho por quê. O programa hoje ele está internacional, tá? Só vou dizer isso aí, né? Então, alerta de spoiler internacional. Você vai saber agora por quê. Muito bem, nessa câmera aqui, o jovem pastor Daniel está uma semana menos jovem do que na semana passada, né, Daniel? Pai, Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, é um prazer. Mas eu afirmo que eu sou jovem. Continua sendo jovem. É isso mesmo, a juventude está aqui, né, Daniel? É isso aí, está na cabeça. Exatamente, não na careca. Pois é, mas vamos lá. Minha colega Raíssa, paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Daniel. Aos jovens, a paz do Senhor Jesus a todos. E a você, jovem aí de casa que está nos assistindo, a paz do Senhor. E o tema de hoje segue com o mesmo tema da semana passada, a obra no Caribe. Isso. Nós vamos continuar, como o pastor Josias já mencionou, estamos no segundo episódio, e para isso a gente vai saber um pouquinho mais de como é a obra no exterior, ouvir mais experiências. O episódio passado foi uma bênção, a gente recebeu uma bênção com as experiências dos jovens da República Dominicana, e assim como eles também estão recebendo uma bênção conosco aqui. E eu queria começar perguntando o seguinte: como que começou? Algum dos jovens poderia responder como que começou a obra no país de vocês, né? Na cidade. Eu posso responder essa pergunta. Claro. A obra no nosso país iniciou há uns 25 anos, mais ou menos, por um contato que um pastor da nossa igreja nos Estados Unidos teve com um obreiro lá da República Dominicana. E aí aconteceu que eles se conheceram, aliás, num avião. E o pastor da igreja falou assim: eu quero você conhecer a minha igreja. E esse obreiro, ele já tinha um encontro com o Senhor, só que ele estava pesquisando uma outra igreja, porque não estava gostando na que ele estava. Então, aí, ele convidou aquele obreiro para o país, para o Brasil, conheceu o seminário e foi um chamado do Senhor, né, para apresentar a igreja para o nosso país. Aí começou que ele foi fazendo cultos na casa dele uma vez por mês, iam pastores da assistência lá, ele convidou a todos os seus companheiros de trabalho, a família, e aí foi crescendo, né? Agora nós temos 3 igrejas em 3 partes diferentes do país. Amém. 3 cidades diferentes, né? Mas famílias foram alcançadas. Essas famílias iam crescendo, né? Eu sou fruto disso, eu já cresci na obra. Acho que a maioria de nós aqui já também crescemos na obra. E em cada cidade foi assim, né? Iniciou sempre numa casa, uma família que aceitava aquele chamado. Os pastores iam lá dar assistência de vez em quando, assim como uma rotina. Aí na minha casa, por exemplo, no norte do país, a igreja ficou uns 5 anos, culto só em casa, convidando os vizinhos. Aí uma família grande foi alcançada, eles estão todos presentes na obra até o dia de hoje. E agora nós temos 3 templos para a glória de Deus. Glória a Amém, Jesus. que bênção. A vantagem da Laura é que ela já respondeu praticamente em português. Todo mundo entendeu. Laura, mas fala o seu nome e de que cidade, em que cidade que você mora? Eu sou Laura Vitória, sou da cidade de Cabrera, no norte do país. No norte da República Dominicana. Você falou que tem 3 templos. Tem. Ficam onde? Ficam em Cabrera, o meu. Fica o outro em Santo Domingo, que foi o primeiro na capital do país. E outro que é ao leste do país, que se chama San Juan de la Maguana.
Muito bem, que coisa boa. Que bênção, bênção. né, Daniel? A gente vê o que o Espírito Santo de Deus tem feito. E eu queria que você testemunhasse sobre isso, Daniel, porque nós temos e tivemos a oportunidade de conhecer igrejas em outros países. É impressionante como a essência é a mesma, a experiência é a mesma, a doutrina é a mesma. Obviamente com a diferença de idiomas que são falados, mas a linguagem é a mesma. A língua é diferente, mas a linguagem é a mesma, não é isso? Exatamente. A linguagem, a formatação da obra, a herança do Espírito Santo que foi colocada é a mesma. E aquilo que a Laura respondeu, Rebeca, Samira, que teve na semana passada, e todos que estão aqui, quase que todos, são frutos, assim, eles nasceram na obra, foram gerados na obra, a herança foi estabelecida, né, e que a mesma linguagem, o mesmo Espírito que está operando. E se me permite comentar, na semana passada foi mostrado um vídeo sobre o país da República Dominicana. A República Dominicana é uma ilha e que está dividida em duas partes, em dois países, que é o país da República Dominicana e o Haiti. Então, no Caribe, como o programa é a obra no Caribe, então nós temos igrejas nossas no Haiti também. Temos 3 igrejas no Haiti. E até os nossos irmãos na República Dominicana, a cada momento, nos dão um certo apoio quando podem, porque é uma situação difícil que o país lá está vivendo. Então, nós temos 3 igrejas no Haiti, temos uma igreja irmã em Porto Rico, que é Caribe, com o pastor Victor, e temos igreja em Cuba. Estamos agora buscando um contato, já começamos um contato na Jamaica. Que bem. E vamos buscar outros contatos aí no Caribe, aí, mas especificamente a obra, pastor Josias, na República Dominicana é um grande mistério, uma grande bênção, como que o Senhor fez, como que o Senhor cuidou. Pessoas zelosas, esse obreiro que iniciou a obra lá, ele sempre foi um homem muito zeloso pela obra, zeloso pela doutrina, pela herança que foi deixada, e ele transmitiu essa herança para a família, e hoje nós temos um pastor, né, que é fruto desta herança Glória a que Deus. foi deixada lá, e o Senhor tem abençoado grandemente. Que Glória a bênção. Jesus, que coisa maravilhosa. A gente tem uma experiência aqui para contar. A irmã pode contar. Você se apresenta antes, Amén. tá? Yo soy la hermana de República Dominicana, Rebeca, y yo voy a contar una experiencia que es el poder que tiene la oración para evangelizar, que a veces algunos jóvenes como yo son tímidos o les es difícil evangelizar cara a cara. Yo voy a contar la experiencia de una profesora mía que es muy estricta y siempre es muy difícil para mí estar más cerca de ella. Entonces, yo voy a contar cómo el Señor se pudo hacer una visita. Entonces yo siempre oraba cada vez que yo oía que ella hablaba del Señor, pero yo veía que ella no hablaba del Señor con palabras reveladas, que no tenía eso que nosotros tenemos el privilegio de tener aquí. Entonces yo siempre oraba para que pudiéramos hacerle una visita. Siempre en mi corazón tenía ese deseo. Y oraba y pasó un año y algunos meses. Y ahí mi mamá dijo para hacer una visita a ella. Y yo me quedé muy contenta porque, wow, Señor, tú oíste mi oración que yo hasta me había olvidado. Y ahí entonces pudimos hacer una visita y el Señor habló hasta en lenguas y en visiones en su casa. Y ella quedó muy tocada. Y al otro día agradeció a mi madre por eso, porque ella necesitaba esa visita. Amém. Y el Señor también le dio una profecía que se cumplió. Y también dio sanidad a su cuerpo también. Amém. Glória a Jesus. E uma característica, pastor Josias, que tem a República Dominicana, que é um país que tem uma cultura evangélica. Tanto que na bandeira do país tem o versículo bíblico. A verdade vos libertará. Não é verdade? Então, assim, é um país que tem uma certa facilidade de se apresentar a obra. E nós temos lá na República Dominicana 15 pastores de outras igrejas que já têm comunhão conosco. Que coisa. Aliás, essa é uma experiência, Daniel, que é interessante você falar sobre isso, porque nós temos divulgado isso de uma forma bastante aberta, mas eventualmente alguém pode ter alguma dúvida
sobre essa experiência que nós temos na obra de igrejas que se achegam a nós e passam a viver a nossa doutrina, que é isso que você falou. Como é que é isso lá na República Dominicana? Então, na República Dominicana, nós tivemos algumas experiências em Cabreira, onde assim, a igreja de Laura, Rebeca e dos meninos aqui, Caleb e essa moça aqui. Então, assim, foram experiências onde o pastor Isaac, numa conversa, porque ele conhece muita gente, o pastor Isaac, ele apresentou a obra e coincidiu, né? É claro que na obra do Espírito não existe coincidência, existe providência. Amém. Que nós estávamos numa viagem, eu estava ali no país, né, alguns dias depois. E fizemos uma reunião informal e apresentamos juntamente com o pastor Isaac a obra. Porque o que nós vemos é que, até, se você me permite, eu vou fazer um comentário aqui, uma das perguntas que foram feitas foi assim que eles nos fizeram: vocês são pentecostais, né? Aí eu me lembrei de uma resposta do nosso querido pastor Jadeuti, saudoso pastor Jadeuti. Falei assim: olha, eu vou te dar uma resposta assim, um pouco diferente. Eu disse a eles: nós vivemos o Pentecostes. Aí quando eu disse essa resposta, né, porque eu não falei que nós somos pentecostais, eu falei que nós vivemos o Pentecostes. Aí eu expliquei a eles o que é viver o Pentecostes. Isso aconteceu em Costa Rica também. A mesma resposta. Eles se interessaram porque eles tinham uma ideia do pentecostalismo um pouco diferente e tinham um certo preconceito. Quando nós apresentamos a ideia da obra do Espírito, que é ser governado pelo Espírito Santo, que é ouvir a voz do Senhor através dos dons, eles se interessaram e começaram a se reunir conosco. Até hoje nós temos reuniões com eles. A cada 15 dias, onde nós reunimos, apresentamos via Zoom a mensagem da obra, a doutrina. Eles estão muito interessados, tanto em Cabreira, naquela região ali na parte norte da ilha, como na capital nós temos uns 4 pastores também. Que coisa maravilhosa, que bênção. É uma alegria a gente ver o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, né? Maravilha. Vamos seguir, Raíssa? Vamos seguir, é edificante ouvir, né, essas experiências. Vamos seguir com mais uma experiência aqui no estúdio, a Laudi. Você se apresenta, fala de onde você é, o seu nome, tranquilamente. Bendiciones a todos. Mi nombre es Laudi Hernández. Soy de República Dominicana, de la capital de Santo Domingo. Y una de las experiencias que voy a expresar ha sido maravillosa en este viaje, que es mi primera vez aquí en Brasil. Y le oraba tanto a Dios por estar en este lugar, sobre todo este fin de semana en el seminario, el cual tenía varios meses que tenía mucho dolor en el brazo derecho, que se irradiaba esta área. Y aparte de tomar analgésicos, no se mejoraba. Inmediatamente llegué a la actividad, al seminario, sentí sanidad sobre mi cuerpo. El dolor se fue por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y no solamente la sanidad física, sino también espiritual. Amém. Quiero compartir un verso de la Biblia Claro. que está en Jeremías 33:6, que dice: yo los curaré y les revelaré sanidad y medicina. Dios no solamente nos sana a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Amém. Cuando obedecemos, cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Y como jóvenes, no solamente en otros países, sino que también en República Dominicana, hay jóvenes que creemos en Dios y que creemos que no solamente Él sana el cuerpo, sino que también el alma. Le invitamos también a todos a que puedan buscar del Señor y que puedan tener su confianza de que Dios todo lo puede hacer. Es el único médico por excelencia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a irmã é médica. Amém. Então ela pode falar o que é ser Pode médico falar. por excelência. Que coisa boa. A obra do Senhor é sanidade, Amén. é cura, É pura. é alegria. Isso é a obra do Senhor. Por vezes, estamos em momentos... Eu me lembro de uma experiência muito difícil pela qual eu passei. Já tinha família constituída, mas eu era bem mais jovem. Foi um momento muito difícil, uma situação que eu tive que enfrentar. E eu fui à noite para a igreja. Eu me lembro que a minha esposa falou assim: você está tão triste, está tão angustiado, fica em casa hoje, vai descansar. Eu falei: não, eu vou para a igreja.
E quando eu cheguei na igreja daquele dia, não tinha ninguém para pregar. E eu fui pregar sobre fé, sobre confiança em Deus, Amém. sobre vitória. Coisa, hein? E o Senhor deu a vitória naquela Amém. situação. Glória a Deus. Era uma situação Maravilha. praticamente impossível de ser revertida, né? Mas ao terminar o culto, uma irmã me procurou e disse: eu tive uma visão de que um anjo pegava um processo, e era uma situação, né, legal, uma situação de justiça, ou de uma injustiça, que era o que estava acontecendo. E ela disse: o anjo, ele vinha do processo da última página até a primeira e carimbava a vitória. Amém. E de maneira impressionante, todo o processo foi sendo desconstruído, ninguém entendia por quê, até o dia que o Senhor me deu a vitória. Mas Amém. no momento difícil, né, você estar na presença do Senhor, você está no Manaim, você está na igreja, você está vivendo a obra do Espírito Santo de Deus, isso é cura. Amém. Sanidade. Eu queria aproveitar, pastor Josias, contar uma experiência também que eu tive com cura, com a sanidade, que é a seguinte: há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada nos olhos com uma doença chamada glaucoma. Não sei como fala em espanhol. Glaucoma. Glaucoma. Uau. Parece. Com glaucoma. E comecei a fazer o tratamento. Mas eu orava e os jovens ao meu redor também estavam orando por essa doença, né? E a passar os dias, eu fui a um culto e o Senhor, ele falou que tem uma jovem que estava orando por uma doença há 40 dias. Quando o Senhor terminou de falar, eu fui até contar quantos dias eu estava orando. E tinha 40 dias. Aí eu falei: amém. E o Senhor falou que tem 40 dias, mas que era para eu ir ao médico novamente e que não teria mais essa doença. O Senhor iria dar a cura. Falei: amém, glória a Deus. Quando eu retornei ao médico, na mesma semana, eu entreguei meu exame anterior, né, com um diagnóstico de glaucoma. Cheguei, entreguei ao médico e ele viu o novo exame que eu já tinha feito. Ele olhou, comparou e falou: não tem nada aqui. Vamos refazer de novo. Falei: a gente pode até refazer, mas o Senhor, ele já me curou. Na hora o médico olhou assim, não entendeu, mas sorriu e eu recebi uma bênção do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém. Raíssa, e agora? E agora? Vamos seguir aqui, a gente vai ouvir mais uma experiência e depois eu vou fazer uma pergunta aqui no final, mas a gente pode ouvir só mais uma experiência aqui do irmão, que é o Caleb. Caleb, você apresenta aí, tá, Caleb? Hola, mi nombre es Caleb y soy de la Iglesia Cristiana Maranata de Cabrera, República Dominicana. Hoy voy a hablarles de una experiencia que me tocó mucho el corazón con una de las visitas que nosotros hacemos siempre allá en la iglesia. Esta visita fue a una familia realmente que conformaba una madre y 2 hijas, las cuales tienen una discapacidad. Ellos no eran siervos del Señor, pero ella tenía una dolencia. Nosotros supimos que tenía una dolencia por medio de otro siervo. Y ella tenía un problema, una enfermedad en una pierna que iba a ser operada. Y realmente fue operada, pero gracias al Señor tuvo una sanidad. Y me tocó mucho el corazón porque con esa visita, esas 3 personas se hicieron siervas de la iglesia. Y ahora son siervas frecuentes. Qué maravilla. Asisten a todos los cultos, incluso primero que las personas que no tienen ninguna condición ni discapacidad. Es algo que realmente me tocó mucho el corazón. Ver cómo simplemente una visita puede cambiar una vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é verdade. Que bênção. E de fato, pastor José, é uma característica da igreja de Cabreira, que ela entrada também é a mesma igreja, eles visitam muito, eles são incansáveis em fazer visitas, em fazer serenatas, em evangelizar, tem um pool de cidades assim em volta, eles estão sempre indo a cada momento, e a Rebeca contou uma experiência com visita, agora o Caleb contou, por quê? Porque de fato eles são assim, um grupo muito assim, visitadores, visitam, Amém, são preocupados, dão assistência, que é uma característica do pastor que está lá, que é o pastor Isaac, que tem esse perfil, né? esse perfil de apacentar. E eles têm tido muitas experiências Glória a Deus. com isso. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Você falou que você tem uma pergunta a fazer? Mais uma pergunta para jovem aqui no estúdio, que é a seguinte: como que é
pode contar um pouquinho aqui para os jovens como que é crescer na obra, né? Como que é crescer com o Senhor habitando em nossas vidas, em nossos corações. Aí você pode se apresentar, falar seu nome, tu nombre, apelido. Hola, mi nombre es Adeli González Martínez, soy de República Dominicana y bueno, nacer en la obra tiene sus privilegios porque tú te sientes más cerca, con más comunión del Señor. Porque, por ejemplo, hay jóvenes que desean ir a la iglesia, pero sus padres no se lo permiten, como por lo mismo tanto hay padres que van a la iglesia, pero sus hijos no porque desean más las cosas del mundo. Entonces, yo doy gracias a que yo nací en la iglesia, en la obra, porque eso me permite más alejarme de las cosas malas del mundo. Amém. Y doy muchas gracias de que mi familia está unida toda en la iglesia. Glória a Deus. Glória a Que Jesus, bênção. que coisa Amém. Maravilha. Eu tive essa oportunidade de nascer num lar evangélico. Meu pai era pastor quando eu nasci. E isso que a nossa irmã falou, né, é a experiência que eu tive, né, também de crescer e de entender que o mundo ele não tem o que esta obra tem. E os jovens têm podido olhar, né, para os que estão há mais tempo e ver onde a obra nos leva, né, onde o Senhor nos leva, o propósito do Senhor para nós, que seja isso um exemplo para vocês, para que vocês também não só cheguem lá, mas vivam experiências ainda mais maravilhosas. Você quer falar? Sí, quiero mencionar algo de una experiencia desde cuando era más pequeña. Yo no nací en el Evangelio, sí escuché de la palabra por amistades. La iglesia me quedaba cerca de mi casa al principio y recuerdo cuando era joven que tenía que escudriñar la palabra a escondidas de mi madre. A veces de noche tenía que leerla y cuando sentía que ella se acercaba tenía que esconderlo. Si estaba orando tenía que levantarme rápido porque se molestaba. Muchas veces cuando incluso estaba cerca del altar iba a buscarme, tenía que salir de la iglesia. O cuando quería compartir con jóvenes, me decía, voy a cerrar la casa, tenía que salir corriendo. Entonces, ¿qué digo con esto? Que a la edad que tengo todavía estoy en los caminos del Señor y que los jóvenes no se rindan, que no importando que los familiares no sean cristianos, sí debemos orar por cada uno de ellos y no perder la fe, porque el Señor va a obrar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É bom que a gente já chega no final do programa com uma mensagem entregue. É uma bênção, é isso mesmo. É um conselho que fica para todo mundo, né? Muito importante. Daniel, a gente está caminhando para o final do programa. Você quer dar uma palavra para quem está nos assistindo sobre a obra no exterior, sobre essa área que é muito grande, que você está cuidando dela e de maneira especial sobre a República Dominicana? Amém. O que eu quero deixar aqui para os jovens e para todos os nossos irmãos, que orem pelos jovens que estão em toda a América Latina, porque nós temos jovens que são sozinhos. Nós temos países que têm um jovem só. E a preocupação com quem vai casar, a preocupação com a formação da família, as investidas que existem, como disse a irmã, às vezes nós temos países como Nicarágua, né? Nicarágua nós temos um grupo pequeno lá e se existe um governo que persegue em alguns aspectos. Então nós temos o Haiti, jovens que foram presos, jovens até que sofreram afrontas terríveis. Ore pela obra na América Latina. Amém. Ore por esses jovens que estão aqui. Jovens, eu posso testemunhar, pastor Josias, Raíza, jovens cheios do Espírito Santo. Amém. Jovens que deixaram esse mundo, estão servindo ao Senhor, estão aqui no Brasil, estão amando a obra. Eu vou contar um testemunho aqui. Ontem eu falei assim, olha, hoje, terça-feira, tivemos várias aulas aqui na Rádio Mané. Falei, olha, vamos para o hotel e vamos descansar. Seus jovens, não vamos para o culto, pastor. Não, nós não queremos ir para o culto. E deram um jeito. Pastor, nós pagamos o Uber, eu tive que dar um jeito para levá-los para o culto. Senão ia ter briga. Então, assim, isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Então,
ore por esses jovens, ore pela obra no exterior. E é isso, pastor. Amém. E contamos com a oração de todos. Glória a Jovens, jovens, sois fortes. Amém. Amém? Amém. Minha colega Raíssa, paz, Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Daniel, Paz do a Senhor a paz do todos. Senhor, a todos os jovens aqui, sejam sempre bem-vindos, voltem mais vezes para participar do programa, para vir aqui aos seminários, e a você, jovem, que está aí na sua casa, não se esqueça de orar, como já foi mencionado, quando acabar este programa, guarde um minutinho que seja, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor pelos jovens do exterior, eles também estão orando por nós. E assim a gente continua nesse um só corpo. E queria falar aqui das jovens que participam desse programa, do roteiro, que faz esse programa acontecer. Nós temos a Karina, nós temos a Nini e eu, Raíssa, que estamos aqui trabalhando para o Senhor. Muito bem. Para vocês, como eu disse para os outros que estavam na semana passada, participaram do programa, voltem sempre. Venham nos visitar, a casa de vocês, a Rádio Manainha de vocês, entendeu? É nossa, é da obra. Amém. Né? E há uma bênção grande, é que um dia nós não vamos estar tão distantes assim. Nós vamos ter a eternidade inteira para Glória conversar a Deus. num idioma só. Amém. Amém, Pai Senhor, queridos. Daniel, Pai Senhor, Deus Senhor a abençoe. todos, pastor Josias, Raíssa. Pai do Amém. Senhor. E para você que nos assiste, se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais um conteúdo inédito no programa Os Dias da Minha Mocidade. Curta, comente, compartilhe, se está no YouTube, se não tiver, entra lá, faça isso. Isso é muito bom, muito importante. Deus te abençoe. A paz do Senhor.